Salvete omnes! Olá a todos e bem-vindos à 13ª sessão da terceira lição do curso Latim para Principiantes. Nos 3 últimos vídeos, iniciamos o estudo do maior e mais complexo grupo de palavras que encontramos em latim, a terceira declinação. Lá você aprendeu as desinências dos gêneros masculino e feminino e também as desinências do gênero neutro, o que o habilita a declinar sem qualquer dificuldade a maioria dos nomes desta classe. No vídeo de hoje, apresentaremos um método de obtenção do nominativo singular de algumas palavras a partir do genitivo, que pode ser bastante útil quando queremos procurar o seu significado em um dicionário. Antes disso, é importante relembrar o que é que vem a ser palavras parissílabas e imparissílabas. Vamos lá! Parissílabas são palavras que possuem o mesmo número de sílabas no nominativo e no genitivo. Imparissílabas, por sua vez, são palavras que possuem mais sílabas no genitivo do que no nominativo. Lembrando que estamos nos referindo aqui ao nominativo e genitivo singulares, ok? Das palavras que você já aprendeu, um exemplo de parissílabo é o substantivo ignis ignis, que significa fogo. Note que o número de sílabas no nominativo é igual ao número de sílabas no genitivo, 2. E quanto a urbs, urbis, cidade? Ora, o nominativo apresenta uma única sílaba, enquanto o genitivo apresenta 2. Trata-se, portanto, de um exemplo de imparissílabo, ok? Estaremos especialmente interessados nesta aula nos imparissílabos que, assim como urbs, urbis, terminam no nominativo em s. Antes de lhe apresentar exemplos, precisamos definir alguns conceitos básicos de fonética. Denominam-se labiais as consoantes b, p e m, porque são pronunciadas com auxílio dos lábios. Faça o teste você mesmo. Tente pronunciar as palavras boi, pai e mãe sem tocar os lábios. Você verá que isso é impossível. Muito bem. Denominam-se guturais as consoantes g e que, porque, pelo menos no latim clássico, elas são pronunciadas na garganta. Duvida? Diga em voz alta as palavras go e cão. Por fim, denominam-se dentais as consoantes de, te e n. Por que será? Óbvio, porque elas são pronunciadas com o auxílio dos dentes. Pronuncie uma a uma as palavras Deus, tal e não. Qual a posição da língua quando você pronuncia cada uma delas? Exatamente, logo atrás dos dentes. É por isso que essas consoantes recebem esse nome. Ora, todas as consoantes da palavra dente são, na verdade, consoantes dentais, embora o N acabe atuando aqui como nasal. Mas para fins didáticos, você pode utilizar esse macete para não se esquecer. Ok, mas Alex, por que estamos falando de fonética quando o assunto da aula de hoje é morfologia? É que quando o radical de um imparissílabo termina em alguma labial, gutural ou dental, podemos obter quase sempre o seu nominativo. Tá, mas será que vale a pena investir nisso? Olha, eu lhe garanto que sim. Imagine que no meio de um texto, por exemplo, você se depare com a palavra partes. Gallia est omnis divisa in partes tres. Essa é a frase que abre o primeiro capítulo dos Commentarii de Bello Gallico, do famoso general romano Caius Iulius Caesar, o nosso eterno Júlio César. Nessa belíssima obra, César relata os acontecimentos que se desenrolaram durante as guerras da Gália, isso entre os anos 58 e 52 a.C. Agora, voltando ao texto Gallia est omnis divisa in partes tres, suponha que não saibamos o significado de
partes. Você já sabe que a terminação es é típica da terceira declinação e que ela costuma ocorrer nos casos nominativo, vocativo e acusativo plurais, isso nos nomes masculinos e femininos. No entanto, para encontrar uma palavra em um dicionário, precisamos de sua forma no nominativo singular. Como podemos obter, então, a partir de partes, o nominativo singular? Ainda não sabemos. Mas o que sim sabemos é como encontrar, a partir de uma palavra qualquer, o seu radical. Basta tirar dela a desinência de caso, que neste exemplo é es. Obtemos, assim, o morfema part. Ok? Esse é o nosso radical. Pois bem, o primeiro passo para se tentar descobrir o nominativo singular de uma palavra é obter o seu radical. Tendo feito isso, basta nos seguir 3 regrinhas gerais que nos dirão o que fazer. Discutiremos cada uma delas. A primeira regrinha nos diz o seguinte: quando o radical de um imparissílabo em s termina em labial, bé, pé ou m, a labial se conserva no caso nominativo. Suponha que, por um processo similar àquele utilizado para se obter o radical part, obtenhamos como radicais os morfemas urp, stirp e hiem. Todos esses morfemas terminam em labiais, e de acordo com a regra, tudo o que temos de fazer para obter o nominativo é acrescentar a letra S. Obtemos, assim, as palavras urps, cidade, stirps, raiz, e hiems, inverno. A segunda regrinha é um pouquinho mais interessante. Quando o radical de um imparissílabo em s termina em gutural, ge ou que, a gutural se combina com o s do nominativo. E essa combinação resulta na letra x. Vejamos alguns exemplos onde essa regra se aplica. Suponha que, por um processo similar àquele utilizado para se obter o radical part, obtenhamos como radicais os morfemas reg e pac. Note que ambos terminam em guturais e, de acordo com a regrinha, essas guturais se fundem com a letra S, produzindo a letra X. Obtemos, assim, as palavras rex, rei e pax, paz. Muito bem. A terceira e última regrinha nos diz o seguinte: quando o radical de um imparissílabo em s termina em dental, de, te ou n, a dental desaparece no nominativo. Note que esse é o caso do radical obtido no trecho dos comentários de Júlio César. O morfema part termina em te, uma dental. Dessa forma, essa letra desaparece no nominativo, bastando-nos acrescentar o s que lhe é próprio. Obtemos, assim, a palavra pars, que significa parte. De fato, o significado da frase Gallia est omnis divisa in partes tres é: a Gália está toda dividida em 3 partes. Gália é o nome da região que hoje conhecemos como França. É por isso que o mascote da seleção tricolor é um galo. Outros exemplos de palavras cujo nominativo pode ser obtido a partir dessa regrinha são os de radicais ped e sanguine. De e n, como vimos anteriormente, são dentais e, como tal, desaparecem no nominativo. Acrescentando o s que lhes é característico, obtemos as palavras pes e sanguis, que significam, respectivamente, pé e sangue. Ok? Um exemplo bastante interessante de palavra a que se aplicam 2 dessas regrinhas é a palavra nox, cujo radical noct podemos obter a partir do genitivo noctis. Esse morfema termina em te, uma consoante dental. Pela regra de número 3, o nominativo acrescido de s perde a dental, de modo que obtemos o morfema nox.
Mas sabemos também que a combinação QS, pela regrinha de número 1, resulta em X, o que explica a forma NOX no nominativo singular. Muito interessante, não é verdade? Eu lhe proporei agora alguns exercícios. Você terá, como de costume, as formas no nominativo e genitivo singulares. Sua tarefa é chegar a partir do genitivo à forma no nominativo. Para isso, basta a aplicação direta das regrinhas que acabamos de estudar. As palavras são as seguintes: aitas, aitatis, idade, cálix, cáliques, copo, códex, códices, livrinho, crux, crucis, cruz, fons, fontes, fonte, grex, gregues, rebanho, lápis, lápides, pedra, laus, laudes, elogio, lex, leges, lei, lux, lucis, luz, plebs, plebis, plebe, princeps, príncipes, chefe, rex, regis, rei, veritas, veritatis, verdade, e virtus, virtutis, virtude. Infelizmente, nem tudo são flores. Existem várias exceções a essas regrinhas, e eu apresentarei aqui a mais importante. A quantidade de uma vogal pode ser determinante na morfologia da palavra. Anote-se, pois, o seguinte: se o radical de uma dessas palavras possui i breve, essa vogal é substituída no nominativo pela vogal E. Tomemos de nossa lista um exemplo de palavra onde isso acontece. O nominativo da palavra livrinho é codex, enquanto o genitivo é códices. O radical codic apresenta i breve, portanto, essa vogal é substituída pela vogal E. Obtemos assim codec. Acrescentando a letra S, temos codex ou codex, a forma esperada no nominativo. Eu sei que as regras que apresentamos aqui podem ser um tanto difíceis de lembrar. Tendo isso em conta, eu lhe ensinarei agora um método alternativo, que no fim das contas é igual ao que você acabou de aprender. Basta ter em mente o seguinte: as combinações DS, TS e NS viram S. As combinações GS e QS viram X. Finalmente, as combinações BS, PS e MS se mantêm. Observe que isso equivale às regras já estabelecidas. Uma vez memorizado isso, basta aplicar o seguinte algoritmo. Escreva o genitivo singular. Retire a terminação is para obter o radical. Adicione ao radical a letra S. Aplique as substituições apresentadas acima. Aplicaremos esse algoritmo a várias palavras de nossa lista. Veja como é simples. Tomemos o genitivo cáliques. Retirando dele a desinência de caso, obtemos o radical cálic. Acrescentando a letra S, obtemos cálix. Mas sabemos que a combinação QS vira X,
o que nos dá no nominativo a palavra cálix. Fontes tem como radical o morfema font. Acrescentando a letra S, obtemos fonts. De acordo com o que expusemos, a combinação TS vira S, o que nos dá para o nominativo a palavra fonts. Plebes, genitivo de plebe em português, tem como radical o morfema pleb, que, acrescido da letra S, torna-se plebs. A combinação BS se mantém, o que nos dá como nominativo a palavra plebs, ok? Regis, por sua vez, tem reg como radical. Com o acréscimo da letra S, obtemos regs. GS, no entanto, funde-se em X, resultando em rex. Esse é o nosso nominativo. Viu como é fácil? Não deixe de fazer os demais exercícios, eles são de fundamental importância para a fixação do conteúdo. Perceba que as aulas desta lição têm como foco ensinar a declinar, mas isso não quer dizer que não seja importante dedicar um pouquinho do seu tempo a tentar memorizar o significado das palavras que aparecem aqui. O vocabulário latino é uma coisa que se aprende aos poucos. Começar a investir nele a partir de agora lhe trará muitos benefícios, ok? Muito bem. Encerramos aqui o 13º vídeo de nossa terceira lição. No próximo vídeo, concluiremos o estudo da terceira abordando algumas exceções e particularidades. Não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever em nosso canal no YouTube para ficar a par de todos os nossos vídeos. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, você já sabe. Escreva para augusto.alexmarcelo@gmail.com.